evitar o desperdício e promover a doação de alimentos. Quem doa e quem recebe precisam estar seguros de que estão fazendo a coisa certa. Projetos de lei no Senado tratam do tema. No primeiro slide, tentamos aqui condensar as propostas que estão apensadas, os projetos de autoria dos senadores Ataídes Oliveira, Maria do Carmo Alves e Jorge Viana. PLS 672, ele contempla a instituição de um contrato, a disciplina de um contrato de doação com organizações sociais ou empresas de produção de ração animal, visando aí que os alimentos e os insumos que não estejam mais em condições de comercialização, mas ainda sejam seguros, possam ser reaproveitados. Já o PLS 675 confere ao poder público algumas tarefas importantíssimas, estabelece alguns princípios para que alcancemos aí uma política nacional de combate ao desperdício do meio ambiente. O PLS 738, ele tem um foco mais no descarte voluntário de alimentos. Então, aí a gente não está falando da questão de perda e descarte. Até no parecer da consultoria do Senado está bem explicado, mas aqui o foco do 738 acaba sendo nesse descarte voluntário, prevendo, então, 2 prazos de validade, um para venda e um para consumo seguro. E de modo que, numa visão geral, conjunta dos 3, nos parece que eles se complementam. Talvez possamos discutir melhor aí para complementar um enfoque também na produção agrícola, durante a produção e também questões de logística. É muito importante as questões de logística, já que na distribuição e no transporte, especialmente de cereais, por exemplo, existe uma perda significativa. Nós entendemos que todas as 3 proposições que hoje estão sendo discutidas, elas certamente trarão muitos benefícios e muitos ganhos para a sociedade brasileira, né? Tanto do ponto de vista econômico e ambiental, como já foi citado, inclusive pelos senadores, quanto para contribuir para a questão da saúde da população, para a ampliação do acesso aos alimentos, reduzindo a insegurança alimentar e reduzindo a fome. A preocupação da Anvisa com esse tema é principalmente como podemos estimular essas doações, propiciar que essas doações aconteçam, sem, por outro lado, desassistir ou desproteger a população que está recebendo esses alimentos. Gostaríamos de que fosse notado que é preciso que se tenha muito claro o que é o alimento considerado próprio para o consumo, que é a terminologia utilizada no projeto de lei 738, ou o alimento que atenda a condições plenas e seguras para o consumo, né? Quem vai garantir isso? A instituição que está doando, a instituição que está recebendo, porque não podemos deixar de mencionar que muitos dos receptores desses alimentos doados são crianças, são idosos, é uma população de baixa renda que muitas vezes tem uma deficiência no seu sistema imunológico, que uma carga mínima de contaminação ela pode trazer danos. Então, às vezes, estamos fazendo uma ação altruísta de doar o alimento, mas se esse alimento ele não está próprio para ser consumido, ele pode levar aquela população a óbito, ele pode levar à hospitalização dessas pessoas. Nós temos 3 projetos tratando de coisas similares. 2, o senador Lazier estava cuidando e agora ele está cuidando do 3º, e eu acho uma ótima escolha. O projeto do senador Ataídes, ele tem uma preocupação com a criminalização que se dá na hora que alguém vai fazer uma doação. A da senadora Maria do Carmo, ela estabelece uma política de combate ao desperdício de alimento. O meu projeto, ele tem um foco de construir uma política para não termos tanto desperdício como temos. Quando a gente pega os dados da Embrapa, que é talvez a instituição de mais prestígio que nós temos, que nos orgulha a todos, ela tem uma previsão e fala de desperdício de 26 milhões de toneladas de alimentos tem o lixo como destino, sendo a maior perda de hortifrutis, claro, num país tropical. Queria me prender aos dados da Embrapa. Ela diz que 10% de todo o desperdício ocorre ainda na colheita. Pode, com as máquinas, com os equipamentos, o produtor não está querendo perder. Certamente, o Ministério da Agricultura pode estimular aí, e pode sair políticas aí que estimulem a reduzir essa perda. Importantíssimo.
E a Embrapa diz ainda que entre o manuseio e o transporte você perde 50%. Não é 50% de tudo que produz, não, é das perdas. Nós temos 1/3 de perdas, a distribuição desse 1/3 é 10% na colheita, 50% transporte e manuseio, 30% nas centrais de abastecimento no manuseio, e aí, de novo, tem a implicação de produtos perecíveis e que uma armazenagem num calor infernal, numa condição de muita umidade, que também se perde 10% entre supermercados e consumidores. Isso é um dado, obviamente, que muda de uma região para outra, muda de uma cidade para outra. Nós entendemos que é uma oportunidade de um diálogo aberto e em busca, senador Jorge Viana, como o senhor colocou no seu projeto de lei, de uma oportunidade de ter uma segurança jurídica para fazer as doações de produtos vencidos, né? Mas nós temos que ampliar esse debate, porque a gente não colocou para o setor essa possibilidade de ter uma segunda data. Mas, a princípio, a gente vê com preocupação. Nós temos que criar seguranças que também visando a segurança alimentar, sem deixar de lado a possibilidade de estar doando algo que não pode ser doado. Quando a gente fala em duplo prazo de validade, um prazo de venda e um prazo de consumo, em razão dessa complexidade da verificação da durabilidade, podemos levantar algumas questões que devem ser debatidas e avaliadas. A integridade do produto ela é garantida, de acordo com o nosso regulamento técnico e com a legislação do consumidor, pela data de validade. Quando você faz isso em laboratório, a ciência não consegue ser exata para fixar, neste dia você não vai mais consumir. Vou correr. Não é possível precisar, então, essa data, e também há uma dificuldade de saber como e quem é que iria definir o que seria um prazo de validade de consumo seguro. Gostaria que fosse observada ainda a necessidade de distinguirmos as categorias de alimentos. Não podemos tratar da mesma forma os alimentos, por exemplo, não perecíveis, é diferente os critérios, a logística de você doar um saco de farinha ou uma carne e um pescado. Os alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, a Lei 11.265, que foi recentemente regulamentada pelo Decreto 8.552, no final do ano passado, ela proíbe a doação de fórmulas infantis para lactentes, fórmulas infantis de segmento, todo esse escopo que está aqui mencionado. Ela proíbe a doação às maternidades e instituições que prestem assistência às crianças. Então, sugiro que seja observada essas exceções durante o fechamento desse texto. As definições hoje propostas em relação à data de venda e o prazo de validade, do projeto de lei, não estão tão alinhadas com o que está sendo discutido no Códex Alimentares, que já foi mencionado pela ABIA também. Inclusive, diversos estudos mostram, na Europa, por exemplo, que utilizam os dois sistemas de datas, que o consumidor não entende a diferença do sistema que trata da qualidade e do sistema que trata da segurança. A própria Europa, que já trabalha com esses dois mecanismos, ela está revendo já a forma de divulgar o prazo para os consumidores. Então, nossa preocupação seria que esse tipo de definição seria mais apropriadamente tratado em regulamentos que tenham uma possibilidade, uma flexibilidade maior do que um arcabouço normativo. No próximo bloco, a cultura do desperdício e uma campanha de alerta. Pela televisão, pelo rádio, com inserções na Voz do Brasil.